Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 9 de maio de 2024, quinta-feira, final de semana chegando, graças a Deus. E quero convocar vocês a participar conosco, enviando seu comentário. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube, aí o Folha BV é o nosso canal. E também o nosso zap da redação, o 999715300, onde você pode, além de enviar críticas ao nosso podcast, também enviar sugestões de matérias e de entrevistas para a gente poder abordar por aqui. Hoje eu estou aqui na companhia da Adriele Lima para iniciar esse podcast. Seja muito bem-vinda desde já, Adriele. Obrigada, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Vamos nessa, vamos começar aqui. Inclusive, um dos destaques que tem aqui, que a Adriele vai falar já, é sobre a situação do Dicey Leste, né? Que segundo um Tuxaua Macuxi, uma liderança indígena, não está atendendo a demanda atual. Já a gente fala sobre isso. E para falar ainda sobre questões indígenas, a gente vai falar também da criação de um grupo para poder delimitar uma área equivalente a 28 mil hectares. Aliás, uma área de 28 mil hectares equivalente a 28 mil campos de futebol aqui em Roraima, né? Já temos aqui pelo menos 4 processos pendentes em relação à demarcação de terras indígenas e a gente vai falar exatamente sobre esse lá em Alto Alegre. Tem também notícias de acidentes, informações aqui sobre o acidente que aconteceu na BR-432. Marília Mesquita vai trazer para a gente os detalhes e ainda a sanção da lei que garante gratificação para o cuidador que trabalhar 10 horas a mais. Então, fiquem ligados aí no nosso podcast. Então, vamos começar aqui com a Adriele Lima, porque ela entrevistou, inclusive, uma liderança indígena que criticou a atual situação do Dicey Leste, né, que é o Diretório Sanitário Especial indígena, né, Adriele? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Fala pra gente o que está acontecendo. Então, Lucas, o cacique Lupedro, como ele é mais conhecido, né, o Tuxaua lá da comunidade Volta do Teso, em Normandia, ele procurou a Folha BV para relatar uma situação de defasagem estrutural no Dicey Leste, Roraima, que atende as etnias Macuxi, Wapixana, Igaricó, Patamona, Taurepang, Sapará e Uai-Uai. Né, são 342 comunidades que fazem parte desse distrito, e aí ele relatou que desde que atualmente o distrito ele tá funcionando com uma estrutura de quando ele foi basicamente criado, né? Assim, na verdade, de 2010. Em 2010 ele relatou que existiam mais ou menos 40 mil indígenas e hoje existem 70 mil indígenas assistidos pelo Dicey e a estrutura ela é muito pequena, né? Tem um atraso aí de pessoal, existem poucas pessoas trabalhando no distrito. Também tem problemas com frota. Ele relatou um problema recente de que a comunidade ela está desassistida com veículos, né, para fazer a retirada de indígenas doentes, enfim. E funcionavam 76 veículos para atender as demandas, e a empresa que estava contratada lá acabou saindo e levou metade dos veículos, né? Sim. E na análise dele, o que já era pouco ficou menor ainda. Sim. Né? Já que a situação lá tem sido um pouco complicada com essa defasagem estrutural. Ele também relatou problemas aí na questão de saúde, falta de medicamento. As unidades básicas de saúde indígenas que foram inauguradas ano passado, ele relatou que essas unidades elas foram inauguradas com pouco ou quase nada de equipamentos e isso não atende à demanda da saúde dessa população indígena, né, do leste de Roraima. Né? E aí ele também fez críticas ao distrito, né? Ele relatou que a SODIU, que é a... Só um instante, que eu acho... Calma, que eu nem... o nome é um nome grande, hein? Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima. Isso. A SODIU fez uma reunião com a coordenação do Distrito Leste e relataram que o distrito teria justificado que é um processo burocrático que demora, né, tem toda essa questão do tempo, só que ele falou que a população não tem culpa disso, isso já era para estar acontecendo, né, desde que as medidas indígenas retornaram, isso já era para estar acontecendo, atendendo a demanda ali da população, e ele meio que, assim, deu uma crítica também à questão de, tipo, ultimamente muito se falam sobre as mortes de Yanomami, mas também estão morrendo indígenas Macuxi, Taurepang, Uai-Uai. E aí ele fez um comparativo, né, ele relatou que ano passado
o censo de 2023 mostrou a morte de mais de 300 indígenas Yanomami, mas por conta das questões que estavam ali acontecendo, né? Fatores negativos como o garimpo, a questão da malária, a saúde mesmo ali na terra indígena Yanomami, mas no mesmo ano, em 2023, morreram 285 indígenas Macuxi, indígenas ali atendidos pelo distrito. E aí ele relatou, nossa, foi muito semelhante. E o distrito, ele não tá com problema de saúde, ele não tá com uma doença afetando, ele não tá com garimpo, ele tá ali sem nada, e aí mesmo assim tá morrendo a mesma quantidade, né? Isso foi algo que ele levou em consideração. E aí ele procurou a gente para relatar toda essa situação, para mostrar também que está insatisfeito como indígena assistido pelo distrito, ele está insatisfeito com a coordenação, com tudo que é trabalhado ali, e relatou um abandono, um descaso do governo federal com o Distrito Leste, Roraima, né? A Folha BV procurou o DICEI Leste, eu mandei e-mail para o Ministério da Saúde, mandei e-mail diretamente para o coordenador, mandei e-mail para o Distrito Leste também, o e-mail lá mais administrativo, não tive resposta, foi acho que a semana inteira, assim, tentando, e não tive resposta de nenhum lado, né? Então, a gente não sabe, né, como dar uma resposta a isso, mas que o relato dele foi feito, né? Ele relatou toda a situação que está acontecendo ali no Distrito Leste, e aí mostrou a sua insatisfação, as suas críticas, enfim. Pois é, complicada a situação. A saúde indígena, de modo geral, ela segue sendo negligenciada, né? Independente do governo que seja. Foram vários governos aí que passaram pela gestão federal. O governo Lula, apesar de toda essa situação, desse barulho que foi feito com a questão Yanomami, né? Tem muitos indígenas, até mesmo Yanomamis desassistidos. Foi criada até uma casa de governo para poder tentar resolver situações federais aqui em Roraima, né? Não somente a questão indígena, mas ainda questão migratória, e a gente espera com que isso possa realmente funcionar de fato, trazendo soluções, né? Eu espero que o Nilson Tobino, que é o coordenador, né, o diretor da Casa de Governo, esteja ouvindo a gente para poder até dar uma resposta para a gente, né? Já que oficialmente o Ministério da Saúde não deu uma resposta para a gente, mas pelo menos uma pessoa que está nomeada, tem um aval direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui em Roraima, que ele possa realmente verificar essa situação, né, e aí trazer soluções reais, né, para esse povo. São muitas demandas realmente, né, gente? Muitas demandas, não acaba nunca esse problema da saúde indígena, né, que já sofre tanto, inclusive com corrupção. Exatamente, era isso que eu ia lembrar. Né, os últimos 3 anos a gente viu aí a desvio de medicamentos, que era justamente para o Distrito Leste. Né, todo aquele caso, a apreensão de medicamentos que teve recentemente também, eram de medicamentos que iriam para o Distrito Leste. Então, a gente vê que é um distrito que, querendo ou não, ele está, de certa forma, abandonado. Ele quase não se fala do Distrito Leste, né? E a gente não vê ações ali concretas para esse distrito. Com certeza, né? Vamos esperar com que haja ações mais enérgicas para resolver essa situação que há muito tempo, hein, gente? Décadas, inclusive, a questão da saúde indígena não é resolvida, não é enfrentada da melhor forma possível, né? Então precisa de mais fiscalização, precisa de mais atenção para essa questão tão séria, né, como a saúde indígena, que é um povo, infelizmente, ainda é um povo negligenciado, esquecido pelo governo federal, que é o grande responsável pela saúde indígena. É isso, feito a consideração, as críticas. Obrigado, Adriele, pela informação, pela notícia aqui sobre isso, e até uma próxima. Espero que a gente traga boas notícias, né? Tomara, Lucas. Por nada, eu que agradeço o convite e por falar um pouco mais sobre essa situação aí que foi relatada pra gente. Pode ir, mano? E a gente continua falando de questões indígenas, porque a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a senhora Joênia Wapichana, criou um grupo técnico para realizar estudos para identificar e delimitar a terra indígena Arapuá. Esse território fica no município de Alto Alegre, no norte de Roraima. É uma das 4 terras com pendência de demarcação aqui no estado. De acordo com o Conselho Indígena de Roraima, o CI, a comunidade de Arapuá tem aí atualmente 600 hectares
e possui 17 famílias e 57 pessoas. Essas pessoas aí são indígenas Macuxi e Wapixana, né? Ela é cercada por fazendas produtoras de soja e criadoras de gado. E aí os indígenas estão reivindicando uma área de... Eles estão agora numa área de 600 hectares, mas eles estão, na verdade, querendo uma área de 27.900 27.900 hectares, o que equivale aí a quase 28 mil campos de futebol. Só para você ter uma dimensão, né? Hectares, muitas das vezes a gente não tem uma dimensão de como seja. Então, cada hectare é como se fosse um campo de futebol, né? Um tamanho, né? E essa extensão, ela vai abranger aí, se for realmente para frente esse processo, mata, igarapés, caças e outras fontes de subsistência para esse povo. Os estudos terão natureza antropológica, etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental. O grupo vai ser coordenado pelo antropólogo Carlos Alberto Marinho Cirino e ainda tem o antropólogo Gustavo Hamilton de Souza Menezes como assistente e a engenheira ambiental Inaye Uliana Pérez como ambientalista e cartógrafa. Conforme a portaria de 26 de abril, os servidores da FUNAI terão 30 dias para realizar o trabalho de campo em Alto Alegre. Além disso, Joênia Wapixana determinou o prazo de 180 dias para o grupo entregar o relatório. Desde 2022, a FUNAI responde a uma ação civil pública na Justiça Federal, uma ação que foi movida pelo Ministério Público Federal, que exigia que o processo de demarcação no território indígena, por meio do grupo de trabalho, fosse concluído até 28 de janeiro de 2026. No ano passado, a Justiça Federal homologou o acordo sobre os prazos, né? Um acordo feito aí na Justiça pela FUNAI e pelo Ministério Público Federal. No processo judicial, o MPF explica que a comunidade indígena Arapuá, situada entre as terras indígenas Sucuba e Raimundão, fazendas de propriedade privada e a sede de Alto Alegre, corresponde a uma ocupação tradicional indígena que remonta à década de 50. Ela foi a primeira reivindicação formalizada junto à FUNAI em 1975. Em 2018, a comunidade somava 49 moradores em 12 casas, dos quais 37 são Wapixana e 12 Macuxi. Eles vivem do plantio de culturas como milho, mandioca e abóbora, da criação de suínos e galináceos, né, que são as galinhas aí e tudo mais, as aves, né, e da colheita de buriti e bacaba, além da caça e pesca. E aí, nos autos, um relatório é citado, um relatório aí do Conselho Indígena Missionário, Conselho Indigenista Missionário, né, o CIMI, e da Pastoral Indigenista da Diocese de Roraima. Esse documento concluiu que a comunidade de Arapuá foi ignorada na época da demarcação das terras indígenas Sucuba e Raimundão, mapeadas a partir de marco legal anterior ao estabelecido pela Constituição Federal de 88 e homologadas aí respectivamente em 1982 e 1997. O MPF critica que após 50 anos da primeira reivindicação territorial da comunidade de Arapuá, a FUNAI sequer iniciou o procedimento de identificação para a posterior demarcação e homologação do território indígena. Lembrando também que existe um setor, que é o setor produtivo, está buscando travar esse processo, né, e está acompanhando essa situação, que é o caso aí da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Está acompanhando esse processo e aí está trabalhando na elaboração de um relatório que vai demonstrar a quantidade de propriedades rurais afetadas por eventual demarcação dessa área. O órgão defende o desenvolvimento do agronegócio e a preservação do direito de propriedade dos produtores. Realmente uma situação muito polêmica, né, tendo em vista aí esses últimos fatos, né, a terra indígena Raposa Serra do Sol, em que arrozeiros tiveram que sair de onde estavam produzindo, né, por conta desses direitos que os indígenas estavam reivindicando, e foi reconhecido, né, pelo governo federal, pelo Superior Tribunal Federal, né, Supremo Tribunal Federal, lá na década de 2010, por aí. E vamos acompanhar, né? É uma situação bem complicada e polêmica também. Então, eu tenho aqui a Marília Mesquita
ao nosso podcast Papo de Redação. Seja muito bem-vinda, Marília, falando sempre de polícia aí, né? Você tem informações, inclusive, sobre aquele acidente que aconteceu na rodovia BR-432, envolvendo uma carreta com excesso de peso, que aí acabou batendo em 3 carros e ainda quebrou uma ponte, né, Marília? Isso mesmo. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Mais uma vez estou aqui no Papo. Bora lá, Lucas. Isso mesmo. Esse acidente ele aconteceu na tarde de ontem, ou seja, na quarta-feira, dia 8, e foi uma carreta que estava carregando brita, colidiu com 3 veículos lá na BR-432, no quilômetro 210 da rodovia, na ponte que dá acesso ao Balneário Sacolejo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estava com excesso de peso e o motorista não conseguiu frear a tempo quando chegou na ladeira da ponte. O acidente não teve vítimas e a ponte ficou quebrada aí com esse acidente. A rodovia foi interditada nos 2 sentidos, o que gerou uma fila de quase 3 quilômetros por cerca de 2 horas e meia. Ainda segundo a Polícia Federal, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foi notificado sobre as avarias na ponte. Muito bem, né? E você tem também informações de uma confusão, né? Teve situação aí que você vai explicar pra gente melhor. Que ocorrência foi essa, Marília? Foi um autônomo, o autônomo TSM, de 27 anos, que ele foi preso após fugir da polícia com um carro roubado, perdeu o controle do veículo e derrubar o muro de uma igreja evangélica lá no bairro Nova Canaã, na noite dessa quarta-feira, dia 8. Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar estava em patrulhamento pelo bairro Pintolândia, quando avistou o veículo Chevrolet Onix de cor preta, que havia sido roubado na terça-feira, dia 7, e estava estacionado aí lá próximo à Praça Germano Augusto Sampaio. Quando os policiais se aproximaram do carro para realizar a abordagem, o condutor saiu em disparada. Foram emitidos aí os sinais sonoros de parada, porém ele desobedeceu. Em certo momento, o autônomo andou na contramão na Avenida Carmelo, colocando aí em risco outros condutores, as pessoas que passavam por ali. E ao entrar na rua Sião, ao realizar uma curva, ele perdeu o controle do carro e bateu contra o muro da igreja, que com o impacto caiu. Mesmo após o acidente, o autônomo continuou a fuga a pé e correu para dentro da igreja. Em seguida, ele pulou vários muros, mas foi capturado em uma residência. Questionado sobre o motivo da fuga, o TSM informou que pensou que a viatura fossem venezuelanos que queriam matá-lo. O proprietário do carro foi acionado e fez a remoção do veículo, e o infrator foi preso e apresentado na central de flagrantes para as providências cabíveis. Ai, gente, é cada uma que a gente tem que descrever, né, Marília? Pelo amor de Deus, é uma coisa... Isso aí parecia coisa de filme, né? Sim, eu imagino a situação ali das pessoas que moram no Pintolândia e nos bairros adjacentes ali, porque foi uma perseguição até longa do Pintolândia até a Nova Cidade. Sim. Ali é chão, né? É chão. Então, graças a Deus que não houveram feridos, ninguém morreu, porque esse autônomo aí, ele foi bem responsável, colocando em risco outros condutores, transuentes ali que trafegavam pela via. Então, mais aí um caso inusitado até da gente registrando aqui no nosso site. Com certeza. Tomara que esse rapaz tome jeito, né? Tome lição com isso. E aproveitar aqui que você está aqui e mandar um abraço, né, pro Jonathan. Ele ainda tá, acho que lá em Barcelos, na terra indígena. Tá lá numa terra Yanomami, no interior de Barcelos. Pois é. Beijo. Barcelos, lá no interior do Amazonas, né? Lá no interior, ele tá no interior do interior do interior, tá isolado, coitado. É verdade. Mas estão acompanhando aí o Papo de Redação todo dia. Eles ouvem aí pelo nosso aplicativo, ou também eles assistem a gente no YouTube. Então, o Papo de Redação tem um alcance aí bem grande. Que bom, eu fico muito feliz aqui pela audiência do Jonathan, simplesmente o marido, namorado. Apenas meu marido. O marido da Marília aqui.
E um abraço especial para ele, também para os seus companheiros que estão acompanhando a gente aqui no nosso podcast Papo de Redação, que está indo bastante longe, né? Eu fico feliz, assim, pela prestigiosa audiência e companhia. Beijo, aí, amor. Obrigado, Marília, pela participação e até uma próxima. Tchau, Lucas. Tchau para você que está acompanhando a gente. Continue aí acessando a folhabv.com.br, que nós estamos aí atualizando o nosso site a cada 40 minutos com matérias novas. E até a próxima. Vamos falar agora de política, cotidiano, né? Porque o prefeito Arthur Henrique do MDB sancionou a lei que cria a gratificação de complemento de jornada para os cuidadores da educação municipal. O benefício de R$ 620 é voltado para o servidor de Boa Vista que está interessado em trabalhar 10 horas semanais a mais que a atual jornada de trabalho de 30 horas por semana. A gratificação não vai ser incorporada à remuneração e o cuidador que faltar 3 vezes ao trabalho não vai ganhar o benefício, né? Isso se faltar sem justificativa, vale ressaltar isso. O valor estabelecido é 30% menor que a proposta oferecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais. A entidade sindical havia proposto R$ 900 e que a gratificação fosse incorporada às remunerações dos trabalhadores. A medida vai custar aos cofres públicos municipais mais de R$ 8 milhões até o fim de 2026. Arthur Henrique justificou a necessidade dessa proposta ao considerar o aumento de alunos especiais na rede municipal, que já são mais de 2.500 em 2024. Ele também citou o crescimento de 300% do número de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista no Hospital da Criança Santo Antônio após a pandemia da Covid-19. Então, feitas essas apresentações de notícias, aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi e aproveito para encerrar o papo de redação desta quinta-feira, agradecer mais uma vez a sua companhia, onde quer que você esteja, seja um local isolado, né, como foi o caso do Jonathan aqui, o marido da Marília, seja também no trânsito, né, dando essa carona prestigiosa para a gente, seja em casa, seja onde quer que você esteja, em qualquer lugar desse mundo, muito obrigado e é um grande prazer estar recebendo aí o seu carinho, né, e também estar nessa carona com você. Muito obrigado e agradecer também ao trabalho técnico de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Pedir para você também continuar acompanhando nosso trabalho nas redes sociais. A Folha BV também está no Instagram, no Facebook e no X, além deste canal no YouTube, @FolhaBV, onde você pode se inscrever, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo audiovisual do Grupo Folha e também a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi. Siga lá e acompanhe também os bastidores do Papo de Redação, o podcast que de segunda a sexta-feira repercute as principais notícias do dia. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.